sólido nessa noite, irmão, um alimento que nos trouxe, aleluia, o nosso glória a Deus, para que Deus possa entrar na vida de cada irmão com aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que os irmãos estão precisando, mas Deus sabe, Ele tem ciência de tudo. aleluia. Essa noite eu faço a palavra para o divino, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Jacê. Final do culto, nós estaremos orando um pouquinho mais, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bom estar na presença dos irmãos. Aleluia. Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Lucas 5. Aleluia. Verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Pedro: passe-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. E fazia sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram enchendo ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, quase se afundaram. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, olha só. A missão de Cristo aqui na terra não foi nada fácil, não é verdade? Não foi nada fácil. Praticamente o Senhor não tinha nem tempo para dormir. É o que está registrado nos evangelhos, né? Principalmente no Evangelho de Lucas, em todos os 4 ele fala a mesma coisa. Tanto nos sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas, como no Evangelho de João. O Senhor estava cansado, irmãos. Trabalhou a noite toda, orou a noite toda, curando enfermos, abençoando as pessoas. E mesmo assim, ele ainda tinha tempo para a multidão. Mesmo assim, ele tinha tempo para as pessoas. E, irmãos, interessante que a Bíblia diz que Deus usa o que a gente tem para nos abençoar. Se quer ser abençoado, Deus vai abençoar com o que você tem. Estava estudando essa passagem no e a Bíblia diz, irmãos, e eu sei que os irmãos já ouviram bastante, que ele trabalha a noite toda. Já pensou o pescador trabalhar a noite toda, batendo rede de um lado para o outro? E não era com a vara, era com a rede. Lançando rede, era cansativo. Muito demais. Já lançou rede, não? Já lançou rede? Não era muito fácil, né? Era um negócio cansativo, noite toda. Então, irmãos, mesmo assim, ele sempre tinha tempo para abençoar alguém.
Cristo está atento às pessoas que Ele pode usar. Ele está atento ao que você faz de melhor para poder te usar, obrigado. Então Ele está atento ao que você faz. Ele está atento às suas capacidades. Por que Ele chamou a Pedro e João, Tomé, Bartolomeu? Por que Ele chamou Mateus, Levi? Por que Ele chamou? Porque Ele viu alguma coisa de bom. Deus viu algo em você também. Ele viu um coletor de impostos lá na sua coletoria, Mateus 9:9, e chamou ele. Né? Ele viu Zaqueu na árvore, falou: Zaqueu, desce depressa, e hoje eu vou dormir lá na sua casa. Hoje me convém. Hoje é conveniente que eu entre na sua casa. Ó, Zaqueu, ninguém vai na sua casa, mas quem vai na sua casa hoje é o Mestre, é o Senhor, é aquele que fez os céus e a terra, o Deus que se fez carne, vai entrar na tua casa e vai pousar na tua casa. Deus vai visitar seu lar hoje. Deus vai visitar sua família. Deus vai visitar os seus parentes. Pastor, mas os meus parentes não querem servir a Deus. Mas é você que ora, é você que clama. Quem converte não sou eu. Não tem parente desviado, tem filho desviado, mas não é eu que convenço. Cabe a nós orar, pregar, e algumas vezes a pregação não vai ser suficiente. Tem que ser muita oração para Deus fazer o milagre no tempo e na hora dele. Mas já aprendi que a gente não pode desistir. Jesus viu, irmãos, a viúva dar 2 moedinhas pequenas. Todos notando o que Cristo viu. Ele viu Zaqueu na coletoria. Aliás, ele viu Zaqueu vindo na árvore, né? Coletor de impostos, a gente acredita que é Mateus. Ele viu lá o coletor, o seguinte, após ele chamou ele. Ele viu Pedro, Tiago e João pescando, chamou eles. Jesus com a viúva dando 2 moedinhas. Ele está de olho em tudo que você faz. Tudo que você faz, Deus vê e Ele está vendo o seu sofrimento, a sua alegria e a sua tristeza. E tem hora, irmãos, que eu acho que o Senhor, Ele fica um pouquinho decepcionado quando a gente está alegre. Porque Ele vê a nossa tristeza, Ele vê o nosso sofrimento, Ele nos abençoa. Só que uma vez que a gente é abençoado, muitas pessoas esquecem de Deus. Está desempregado, ora, busca, Deus abre portas e ele começa a prosperar e esquece de Deus. Compra um carro, primeiro lugar que ele vai, não é a igreja. Antes ele não tinha lugar para ir. Já viu uma das pessoas que eu tenho abençoado, que ele pega a chave do carro, que ele pega a chave da casa, ele tem muito lugar para ir, a igreja não serve mais, não tem tempo. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? E de mostrar aos sacerdotes, nem pôs a mão sobre eles. No meio do caminho, todo mundo viu que estava curado. Cada um foi para o seu canto. Mas teve um que falou: não dá, eu tenho que voltar e agradecer de novo. E aquele que voltou era samaritano. Ele disse: foram 10 que foram curados? O senhor não está aqui, mas eu curei 10. Cadê os outros 9? Só veio um, e o que voltou é samaritano. Bom, o Senhor olha tudo na sua vida. Tudo. Estava contando para minha esposa hoje, eu escutei, eu assisti uma notícia hoje, de que infelizmente um rapaz, há 6 meses que ele estava separado da sua esposa, e a esposa dele é internada, não sei que tipo de internação, eu estava muito rápido, estava trabalhando, e esse rapaz, militar, policial, foi lá dentro da clínica onde ela estava internada e matou ela de fato e tiro. Esfaqueou ela e estava para matar com tiro. Porque não aceitava o fim do relacionamento.
Eu preciso saber que a minha vida tem coisa que tem começo e tem fim. Tem coisa que tem começo e tem fim. Eu falei aqui no domingo, o meu passado é só referência de onde eu não quero estar mais. O meu passado é referência de coisas boas que eu fiz, que eu quero até reviver, fazer melhor, mas eu não quero voltar mais. Amém? Deus pode mudar a sua história hoje, da agora para frente. Voltando ao texto, Jesus viu a necessidade de usar alguém, ele precisava abençoar alguém, mas para ele abençoar alguém, ele tinha que usar aquela pessoa. Pedro trabalhou a noite inteira. Eu te pergunto, Pedro, o barco dele estava onde? Não era no lago? Será que lá não tinha outros barquinhos, não, Manassés? Por que ele escolheu de Pedro? Porque ele viu que Pedro não pensou nada. Ele viu que aquele homem precisava de ser abençoado, então ele entra no barco de Pedro. O dia que o Senhor entrou na sua vida foi para te abençoar. Ele só entrou no seu lar, na sua casa. Eu falei na terça-feira para os irmãos aqui. Você está aqui hoje, é porque Deus te abençoou, é porque o Senhor está te sustentando. Não é por outro motivo. O Senhor quer entrar no seu barco, Ele quer entrar na sua casa. O que está lá em Apocalipse? Este estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Pergunta, pastor. Perguntar para os irmãos, ver se os irmãos estão bom de Bíblia. Essa pergunta do Espírito Santo que faz através de João, essa pergunta, se estou à porta e bato, é do pecador lá fora ou é para a igreja? Hã? O Senhor não está falando com o pecador, não. A gente usa para falar com o pecador. O Senhor está batendo, você não deixa entrar. Mentira. Deus está tentando entrar na vida do crente, do servo de Deus está dentro da igreja. Porque aquelas 7 cartas foi direcionada a 7 igrejas. Então foi a igreja do Senhor que o Senhor está falando. Eu quero entrar na minha igreja e na minha igreja eu não entro. Pedro havia trabalhado a noite inteira e não pegou nenhuma marinha. Eu já fui pescar algumas vezes. Isso foi, já tem um tempinho, viu? Deve ter quase 30 anos isso. Não, tem menos, 25 anos. Quando eu fui pescar, se eu não me engano, eu fui com o Zé Jônio. Já mudou daqui tem um tempão. Então, pelo menos 20 anos, né? Mas tem um dia que a gente vai pescar e não pega nada. Quer coisa ruim que você pescar, você pegou o quê? Hoje em dia as pessoas compram isso, né? Na nossa época, você tinha que cavar e caçar minhoca. Cavou buraco, caçou minhoca. Ou você passou lá e comprou minhoca, sujou a mão tudo com aquele negócio. Ou pegou as iscas e não pegou nada. É bom ou é ruim? É ruim. Agora você imagina Pedro, que a família dele dependia da sua pesca. Para sustentar a sua família dependia do seu trabalho, era de pescador. Pedro trabalhou o dia inteiro, só que não tinha pegado nada. Só pegou canseira. Tem vezes que você trabalha, quanto mais trabalha, pior fica. Teve uma época na minha vida, eu morava em Anápolis, eu falei, eu vou parar de trabalhar. Quanto? Mas eu estava devendo, por exemplo, 5 mil. Trabalhei um mês, passou para 10. Não trabalho mais, fiquei à toa, parei de trabalhar. Aí eu fui andar com outras pessoas, porque no Brasil eu parei que tem. Até que Deus pôs a mão e falou, agora eu vou mudar a sua história. Tem hora que você tem que parar e se colocar à disposição de Deus. Marcelino me deu um livro esses dias para trás. Aí ontem eu comecei a ler ele. Mas lá o autor fala uma coisa muito interessante. Que nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos guie. E olha, irmãos, a Bíblia diz, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Só que tem um porém, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos. E eu só sou guiado pelo Espírito Santo, através da Bíblia. Tem nada a ver com sentimento. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se eu
engana, o seu sentimento te maltrata. Geralmente, esse testemunho que eu falei aqui, triste, lamentável, o feminicídio, alguém matou a sua ex-esposa, sabe por quê? Foi guiado por sentimento. O que é sentimento? Paixão. Amor é sentimento, não amor não. Amor não é sentimento. E eu te provo que amor não é sentimento. Amor é decisão. Duas mulheres um dia, segundo a Bíblia, tinham o filho os dois filhos do mesmo sexo, um era parecido com o outro, na mesma idade. Dormindo as duas. Uma dormiu demais, dormiu por cima do filho e o menino morreu. E a Bíblia diz que ela fez, foi lá e trocou o filho, pegou o vivo, colocou para com ela e pegou o outro e deu para o outro. Chamava Salomão para resolver o caso. Todo mundo queria ser dono do filho vivo, o morto ninguém queria. Salomão foi na face, pegou a espada, chamou o soldado, parte essa criança no meio, metade para cada um. O amor falou mais alto: não, dá para ela. Eu amo meu filho, eu quero ele vivo, pode dar para ela. Aqui não foi sentimento, não, amor. O sentimento da outra deve ter falado: pode partir, não é nem eu nem ele. Mas o amor é diferente. Amor não é sentimento. Quem ama quer ver o outro feliz. Você não pode ser feliz comigo, vai ser feliz com o outro, mas eu vou continuar minha vida. Isso é amor, irmãos. Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o que eu estou falando hoje é: deixa o Espírito Santo te guiar. Talvez você estava como na época do profeta Ageu, né? O profeta Ageu, na época do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6, nós vemos o seguinte: obrigado, não tem enrolar, não sei não tem enrolar, não. Na época do profeta Ageu, estava assim. Ageu 6: semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém aquece, e o que recebe salário, recebe roupa no saco furado. O povo estava plantando, não estava colhendo, estava comendo, não estava se fartando, sabe por quê? Estava fora da vontade de Deus, estava vivendo segundo seus sentimentos. Se eu quero entrar no seu barco e mudar a sua vida, se essa é a sua situação, é hora de você mudar a sua atitude. Ele trabalhou a noite inteira. Ele estava cansado? Estava. Ele queria lançar a rede de novo? Provavelmente ele diz a Bíblia, estava lavando as redes. Quando Jesus estava pregando, Pedro continuou lavando as redes. E o que o pescador faz quando lava? Ele dobra a rede e guarda, não é? Para ficar do mesmo jeito de atirar de novo. Ele falou: Senhor, eu percebi quando Jesus falou: faça-te ao largo, vá um pouquinho mais lá profundo e lança a rede. Pedro até falou: Senhor, eu acabei de dobrar as redes, trabalhar a noite e dia, estou cansado, meus braços estão doendo. Mas ele viu que não era qualquer um. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer e vou lançar a rede. Você vai fazer porque Deus está mandando você fazer. Você vai parar de ser guiado pelo seu sentimento. Você vai parar de ser guiado pelo aquilo que você quer, pelo aquilo que você acha. Eu sei que eu falo aqui muito isso, Romanos 12. Oferecer a Deus um culto nacional. Se eu estou cansado, está difícil, mas eu estou aqui na igreja para te adorar, para dar o meu melhor. Deus não está preocupado com você receber o seu dinheiro, a sua oferta. A igreja precisa sim, mas o Senhor quer muito mais a sua dedicação, o seu amor, a sua devoção do que qualquer coisa. Quando Jesus chega, o mal, ele tem que sair. Se nós estamos servindo a Deus, se o Espírito Santo entrou em mim, eu continuo triste, amargurado, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra em mim, eu
preciso ter consciência que a minha vida agora é boa. Não importa o estado que eu estou. O que Jó disse? O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Na carne ele estava triste, mas no espírito ele estava aceitando a direção de Deus. O Senhor te diz como ser abençoado. Como que a gente vai ser abençoado? O Senhor entrou no barco de Pedro, entrou? Como é que o Senhor dirigiu a vida para Pedro ser abençoado? Ele lançou a rede para Pedro, ele saiu, foi remando, talvez ele estava até dentro do barco ainda, não sabemos se o Senhor desceu do barco e falou, faça para lá, ou seja, vai um pouquinho mais para o fundo e lança a rede. Não sabemos se o Senhor estava na praia ou se ele foi com Pedro, mas o certo é que ele apontou a direção, Pedro que navegou, Pedro que remou, Pedro que lançou a rede. Ou foi Jesus? Não, foi Pedro. Ele aponta, mas ele não faz o milagre por nós. Ele nos dá a direção. O milagre ele faz, mas a atitude é nossa. Lembra lá em Betânia, em João 11? Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou? Sim ou não? Ressuscitou? Foi? Então, mas eu te pergunto, quem levou Cristo até o túmulo? Marta e Maria. Aonde o colocaram? Senhor, vem aqui. Quem retirou a pedra? Um mundo das pessoas, que é uma pedra muito grande que cobria a boca do túmulo. Né? Deus vai te dizer como ser abençoado, mas Ele não vai fazer tudo por você. O Senhor te dá a direção. Lembra, eu gosto muito de explicar o caso de Caleb. Caleb, Deus deu um monte para ele, explicando um monte para ele. Hebron. Horeb é o Monte Sinai. Aquela península, aquilo ali, falou para Josué. Lembra, Josué? Aquilo ali, Deus me prometeu que eu iria através de Moisés. Lembra? Já tem 40 anos. Eu estou com 80 anos, sou 85. 45 anos mais. Me dá o terreno, que eu vou lá e vou tomar o terreno. Caleb então recebeu a autorização de Josué, que era o líder. E ele foi lá e expulsou todo mundo daquilo que era dele, que conquistou de volta. Deus te dá a direção, mas Ele não vai fazer por você. Pedro foi a mesma coisa. Simão, havendo, faça de alarme lançar a rede. Ele lançou. Ele teve que navegar um pouquinho mais, teve que lançar a rede de novo. Quanto tempo você tem que trabalhar que as coisas não estão rendendo? Por que não está rendendo? Porque o Senhor Jesus entrou no seu barco, você quer ser abençoado, mas você não quer repartir com ninguém. Nem o dízimo, que é uma forma de repartir com a igreja, com mostrar que a gente não é tão avarento, as pessoas não querem. Olha só, irmãos, Deus quer mudar a sua vida. Lembra da sunamita? Deus quer mudar a sua vida, quer entrar na sua vida para te abençoar. E você tem que confiar nele. Costumes se tornam hábitos, hábitos se tornam a sua personalidade. Sabe por que os vícios são tão difíceis de abandonar, irmãos? Sabe por quê? Porque se tornou um hábito. Tem gente. Eu nunca fui assim, infelizmente, fumei por um pouco tempo, quando era jovem, quando era adolescente, também 6 meses no ano, para ver o que ele estava fazendo na parede. Mas tem gente por assim que fuma. Se tiver for 8, 9 horas da noite, e ele vê que tem 2, 3 cigarros, ele sai e vai lá comprar, para não faltar, se ele acordar de noite ele quer fumar. É ou não é, irmãos? Conhece gente assim? Já conheceu, perdão? Não é assim? Porque se tornou um hábito
pessoa não consegue descer mais. Nós não vamos conseguir suportar tanta bênção se eu colocar bons hábitos na minha vida. Oração, santificação, união, eu aprender a repartir, eu aprender a obedecer à voz de Deus. Deus vai te abençoar se você repartir, abençoar, quando você é abençoado. Lembra que a Bíblia diz? Hoje nós devemos alegrar e receber. Só quem já recebeu ajuda, para saber quanto aquela ajuda é bom na hora. Mas a pessoa fala, eu queria ter para dar, eu não queria pedir ajuda. Sabe o que Pedro fez, segundo o texto aí? Quando ele viu que o barco dele estava cheio, chamou os que estavam no barco vizinho, provando que tinha outros barcos lá. E ele foi e chamou. E que a Bíblia diz que encheu os 2 barcos, não foi? Pedro não foi egoísta, ele repartiu a bênção com quem estava do seu lado. Pescadores estavam do lado dele. Deus te abençoa para você abençoar o próximo. Deus te abençoa para você abençoar as pessoas que você gosta, as pessoas que precisam de você. Quer seja com o seu dízimo, abençoando a igreja, mas as pessoas que estão do seu lado, sua esposa, a sua família, seus familiares. Que Deus usa o que a gente tem para nos abençoar. Lembra da viúva que o marido morreu e o credor chegou para pegar os 2 filhos para ser escravo, que naquela época era permitido. Levava 2 filhos para pagar conta. A mulher foi inteligente. Foi procurar quem? Ele podia resolver. Foi procurar o profeta Eliseu. Falou ao Senhor, ó, meu marido, meu servo que te ajudava no ministério dos profetas, morreu. Ele deixou muita conta. Não é porque é fiel a Deus que não tem conta. E o credor chegou para levar meus 2 filhos para quitar a conta. O que eu faço? O que o profeta perguntou? Mulher, o que eu vou fazer por ti? O que você tem em casa? Ó, tua serva não tem nada. Mas lembra, não, o restinho de azeite da botija. Pouco, está acabando, mas tem. Talvez você tenha um pouquinho, está acabando, mas o Senhor quer abençoar o que você tem. Eu te pergunto, se aquela mulher, se tivesse uma garrafa de vinho, e naquela época era bem precioso também, o que Deus ia multiplicar? E a gente gosta de falar que é o azeite que representa a unção de Deus, que representa o Espírito de Deus, mas não é nada disso. É porque aquela mulher só tinha azeite, porque o azeite servia para amassar o pão, servia para fazer combustível para pôr na lamparina ou na candeia. Então o azeite era importante. Mas se fosse uma garrafa de vinho que ela tivesse, o último vinho, o que Deus ia multiplicar? O vinho, que era caro também. Então o Senhor multiplica e vai abençoar o que você tem, que você sabe fazer. Deus não vai abençoar você com aquilo que você não sabe. Deus está de olho em você, irmãos. Deus se preocupa com você, como um pai se preocupa com o filho. Está chegando o dia das mães, como a mãe se preocupa com o filho. Olha só, irmãos, hoje eu estava conversando com um cliente e ele já é bem idoso, vamos dizer assim. E o filho dele também é bem idoso. Está com problema, depressão, 3 infartos, 1 AVC, mora sozinho. O senhor, ele chegou aqui hoje, falou assim, Batista, até melhorei. Ele chegou aqui em casa, comeu esse pão de queijo, chegou comendo pão de queijo, só de eu ver isso, eu já me melhorei. Olha só, irmãos, como que um pai e uma mãe é. Só de ver o filho bem, irmãos, ele já ficou bem. As irmãs não é assim? Se você vê seu filho bem, você não fica bem? Se o seu filho fica mal, você não, de certa forma, se sente mal? Não é doença, mas você fica com pesar. Deus também fica, irmãos. Ele não quer que a gente passe sofrimento. Você acha que o Senhor gostou de expulsar Adão e Eva do paraíso? Eu acredito que não.
que o Senhor gostou de ver Pedro o negado 3 vezes? Claro que não. Mas era preciso ele aprender que quando o homem se converteu, ele foi abençoado. O seu passado não vai te governar mais. Deus está de olho em você, vai mudar a sua história, a sua vida. Ele vai te dar algo novo e Ele vai restaurar toda a sua vida. Por quê? Porque Deus é Deus. Mas Ele vai usar o que você tem. Deus está de olho em você. Vamos ficar em pé. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Que a tua bênção, Deus Pai, esteja sobre cada irmão, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Cura, Senhor, quem estiver enfermo, repreende toda tristeza, toda depressão, toda angústia. Ó, meu Deus, tira toda a obra de Satanás da vida do teu servo e da tua serva. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus.